Olá, eu sou Cris Ferre, queria te convidar para conhecer o meu canal Inovação na Área Pública, Governo Digital, Inovação na Política, são alguns dos temas que eu trato de maneira bem simples e como um trabalho de curadoria nessa área. Bom, hoje eu vou falar aí do maior evento de inovação na área pública no Brasil, foi a quinta semana de inovação realizada em Brasília por um conjunto de órgãos públicos aqui da Esplanada dos Ministérios em Brasília, com a participação de mais de 1.000 pessoas, convidados internacionais e nacionais, e foi um evento assim que trouxe uma panorâmica do que está acontecendo de melhor, de inovação, de novo, de eficiência na área pública no mundo e no Brasil. No Brasil muita coisa também está acontecendo. Mas eu vou fazer aqui então uma síntese rápida dos principais pontos. E vou começar por um painel aí que foi para mim um dos melhores, que se tratou basicamente da transformação digital. E aí foram dois países aí que têm grande destaque, são líderes, que foram a Dinamarca e a Estônia. Então tinha lá os seus equivalentes, né, chefes de informação. Geralmente nesse país tem lá um setor, um diretor de serviços de informação de maneira geral. Então foi o Sim Sykot da Estônia e a Rikke Hugart, o nome difícil de falar, da Dinamarca. Eles destacaram aí alguns pontos muito interessantes. O primeiro deles é de como aqueles serviços digitais realmente geram um grande benefício ali para a sua população. As histórias de serviço público da Estônia são muito legais. Você, por exemplo, quando tem acesso a uma consulta pública no hospital da Estônia e você tem ali a prescrição do médico, você não precisa sair com aquele papel. Você vai na farmácia ou, melhor ainda, você manda um e-mail para a farmácia dizendo que você precisa do remédio tal que o médico prescreveu. Então ele acessa a farmácia, olha só, acessa o seu dado médico, no caso a prescrição, não seus dados médicos, no caso a prescrição médica do remédio que você tem que tomar, uma vez que você autoriza a farmácia a fazer isso, e ela então te manda o remédio para sua casa. Olha só que comodidade. A Dinamarca também ressaltou aí os diversos pontos, né, de que como eles têm, por exemplo, 95% da população adulta já registrado no seu sistema de identidade digital, que também é algo similar na Estônia, ou seja, o cidadão tem acesso a um registro, um cadastro, um login, digamos assim, que lhe permitirá acessar todos os serviços da rede governamental. Ele não precisa fazer vários cadastros, fazer várias identificações, como a gente tem aqui no Brasil ainda, né? Existe até um projeto nesse sentido também de ter uma identidade única digital. E uma preocupação muito grande deles, dos dois países, também como preservar a privacidade, os dados pessoais, os dados sensíveis dos cidadãos. Então, no caso da Estônia, a solução que eles encontraram foi exatamente dar acesso ao cidadão para que ele veja todo mundo, todos os oficiais, todas as pessoas do governo que acessam eventualmente os seus dados. E ele tem mecanismos, instrumentos como reclamações e coisas assim, que ele pode então fazer algum tipo de pedido reclamando ou querendo obter mais informações por que determinada autoridade acessou os seus dados. Então, também isso mostra um outro ponto também muito bem enfatizado aí pelo Sim Sykot, inclusive na Estônia, de que é fundamental a gente fazer a gestão de risco, como nós fazemos, todos os servidores públicos, quando vamos pensar em resolver um problema e criar uma inovação, avaliar os riscos possíveis dessas inovações e tentar administrá-los, que foi o que eles fizeram, estão fazendo a princípio muito bem lá na Estônia e na Dinamarca. Um outro ponto também muito interessante, destacado, foi, principalmente na Estônia, da questão de que como o processo de implementação foi realizado para termos aí esse governo digital. E no caso da Estônia,
ele teve então um compromisso muito forte politicamente, por exemplo. Então o presidente da época e outros presidentes subsequentes, e assim como o parlamento, apoiaram muito esse processo de governo digital. E assim também como as lideranças técnicas, os servidores que foram fundamentais para viabilizar esse tipo de sistema. Eu gosto muito sempre de ouvir as histórias da Estônia, que são muito incríveis. Aí a Dinamarca também contou ali um caso muito interessante, por exemplo, de como eles ainda estão muito preocupados com as pessoas, principalmente mais velhas, que não têm familiaridade em acessar o mundo digital e usar os serviços digitais. Então, que, por exemplo, eles ainda recebem, olha só, cartas por escrito de pessoas que têm ali algum objetivo de fazer uma reclamação, de fazer algum pedido, e há um tratamento bastante atencioso em relação também à resposta também desses pedidos, digamos assim, analógicos. Olha só que interessante, algo muito importante para o Brasil, já que no Brasil nós ainda vamos ter, infelizmente, por um bom tempo, muita gente não incluída no mundo digital. Então, que é a necessidade de manter essa conexão entre o digital e o analógico aí por um bom tempo. Então, serviu de case bastante aí relevante para nós como referência. Também aí voltando às histórias da Estônia, que são sempre muito interessantes, tem o famoso caso do e-residence, citado pelo Syncytial, ou seja, você pode escolher colocar a sua empresa, seja onde for que ela esteja, colocar como domicílio fiscal, digamos assim, nacionalidade fiscal, você pode colocar a Estônia, ou seja, você paga lá uma taxa e cadastra a sua empresa para que ela seja, na verdade, uma empresa da Estônia. E você pode atuar no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e ter sua empresa registrada na Estônia e pagar os impostos, que no caso lá são bem facilitados, pelo sistema digital da Estônia. Olha só. E lá, famoso caso onde você pode criar uma empresa, registrar uma empresa em poucos minutos. Isso eu já vi o camarada fazer na minha frente uma visita que eu tive lá uns anos atrás. Isso já tem mais de 5 anos. E o camarada entrou lá e criou uma empresa em 18 minutos, foi menos de 20 minutos, e estava a empresa constituída. Então, esse tipo de facilidade, que é bom para os negócios, que é bom para os cidadãos, também claro, é o principal benefício desses governos aí digitais de ponta. Um outro ponto também bastante interessante lá pelo Syncytial da Estônia é o fato de que, como será o futuro então, né, para esses países que já estão no futuro. A Dinamarca, por exemplo, é a primeira ranqueada, o número 1 do mundo como governo mais digital do planeta, etc. A Estônia também não está atrás, não está muito atrás não. E aí o Syncytial falando, olha, no futuro nós teremos um governo invisível. Ué, e o que é isso, um governo invisível? É um governo que você vai pouco saber, conhecer e perceber que ele existe. Olha só, ele vai ser tão eficiente que você simplesmente vai usá-lo pouco ou sentir que ele existe de maneira muito suave. Então ele deu um exemplo, por exemplo, na cidadã estoniana que tem um filho, ela se torna mãe, ela passa a ter direito a receber um auxílio maternidade, que ela tem que requerer, entrar no sistema digital e fazer um requerimento, preencher aquele formulário e depois esperar receber em casa. E ele falou, não, agora estamos trabalhando, por exemplo, que a mulher teve a criança no hospital, a informação de que ela teve do hospital já inserida num sistema do governo, o governo já tem essa informação e ele já manda um e-mail para a mãe dizendo, olha, você concorda em receber o auxílio maternidade que você tem direito? E a mãe então só responde e-mail dizendo o número da conta que vai ser depositado então. Olha só que interessante, né? Essa nova perspectiva aí de governo invisível. Também uma preocupação dos dois em acompanhar as novas tecnologias, por exemplo, o uso de inteligência artificial aí no governo, né? Como é que vai ser isso, então? E a preocupação de como zelar pela privacidade, pelos dados e etc. E na Dinamarca, o caso interessante é que já foi criado um conselho ético
para lidar, dentro do governo, para lidar com a questão da inteligência artificial. Eu fico por aqui e você continua acompanhando aí os próximos vídeos dessa série em que estou sintetizando a quinta semana da inovação. Quinta semana da inovação, que foi um evento aqui que aconteceu em Brasília com o melhor sobre inovação na área pública. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se aconteceu isso, não deixe de colocar aí o seu like ou mandar para o seu amigo, sua amiga, aquele amigo, colega, sabe, que não tem tempo de ir nos eventos e etc. Então manda para ele, que ele vai poder então, nesses poucos minutos aí, ter uma visão geral de governo digital. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.